Torcedor vascaíno, vambora! Vambora pro último vídeo desta sexta-feira, muito agitada dentro do nosso Vasco da Gama e olha, cheia de informações quentes e boas para o torcedor vascaíno. Objetivos para 2024 já foram definidos. Passado para o diretor executivo Alexandre Matos, o planejamento por parte do grupo 777 para o Vasco no ano que vem. E é claro, a gente vai trazer todas essas informações a vocês aqui neste Boa Noite Gigante e falar sobre ótima notícia, falar sobre Don Ramon, o principal, o maior, o melhor reforço que o Vasco da Gama poderia ter para 2024 já está confirmado. Ramon Dias estará presente no Vasco no ano que vem e vai assinar nessas próximas horas não apenas a sua permanência, mas como a renovação contratual com o Vasco até 2025, com possibilidades de uma permanência até 2027. Um aumento de mais 2 anos na renovação contratual. A gente, é claro, vai falar sobre isso com vocês, falar sobre Gustavo Scarpa, falar sobre Bruno Prachedes, falar sobre o interesse de alguns clubes aqui do futebol brasileiro pelo zagueiro Léo Pelé e olha, muitas outras informações. É um Boa Noite Gigante, agitado, movimentado, cheio de novidades que você, torcedor vascaíno, não pode perder. Mas olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva, é claro, no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite, com muita informação, muita novidade, muita vascainidade para você que está aí do outro lado. Então é claro, se você está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Além disso, deixe também aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Contamos muito com você que está aí do outro lado para ajudar aqui o canal do Gigante Vasco. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Pois olha, vascaíno, o trabalho dentro do Vasco da Gama é realizado hoje por Lúcio Barbosa e o diretor executivo Alexandre Matos segue a todo vapor. O diretor executivo que não foi até Berlim, na Alemanha, para participar, né, da reunião com todos os executivos do conglomerado 777 Football Group, mas esteve representando o Vasco em nome de Alexandre Matos lá em Berlim, o Johannes Sports, que é o diretor-geral, né, do grupo da 777. Porém, mesmo diante da ausência de Alexandre Matos nessa reunião, houve videoconferências durante todos esses últimos dias para que o Alexandre Matos, mesmo que não presencialmente, virtualmente estivesse acompanhando tudo o que estava acontecendo na reunião que orça, planeja, define o que a 777 quer para o Vasco, entregará para o Vasco, principalmente no quesito orçamento para o ano que vem. A reunião hoje, dia 15 de dezembro, sexta-feira, teve o seu último dia. Foi uma série de reuniões do dia 11 ao dia 15, ou seja, terça, quarta, quinta e sexta. A partir de hoje, o Alexandre Matos já tem em mãos todo o orçamento que terá em mãos para o Vasco da Gama no ano de 2024. Então, hoje, de fato, foi o último dia e a partir de amanhã, para o Vasco da Gama, será o primeiro dia em que o Vasco estará aberto, de cara no mercado, para iniciar as suas grandes transações. E esperem, aguardem, quem viver verá. Um Vasco forte, um Vasco agressivo, o Vasco vai partir com tudo, com um orçamento milionário para atacar o mercado à procura de grandes reforços. E olha, vascaíno, logo pela parte da tarde de hoje, nesta sexta-feira, tivemos uma informação sobre o departamento de futebol. O Paulo Brax será uma espécie de CEO do futebol. O Lúcio Barbosa é o CEO, né, do Vasco da Gama, é o CEO da SAF do Vasco, é o que comanda o departamento jurídico, o departamento de futebol, é uma espécie de presidente no modelo antigo associativo. O Alexandre Matos será uma espécie de CEO, será o responsável pelo futebol, mas abaixo do Alexandre Matos terá ainda uma outra figura. É a figura do Rodrigo Pelaipe. O Rodrigo Pelaipe, torcedor vascaíno, será o auxiliar de Alexandre Matos aqui no Vasco da Gama. Ele trabalhou com o Alexandre Matos nesse período de Atlético Paranaense, foi auxiliar, né, do Alexandre Matos nesse período que o Atlético viveu na última temporada, tendo o Matos sendo o diretor executivo por lá. Ele também virá agora para o Vasco da Gama para trabalhar ao lado de Alexandre Matos numa espécie de supervisor do futebol. Ele, além disso, de trabalhar, né, com Alexandre Matos no Atlético Paranaense, já havia sido diretor financeiro da Ferroviária e estagiou no Corinthians e também
no Grêmio. Ele é formado em administração e é filho de um grande conhecido, Rodrigo Pelaipe, um dirigente aí com passagens pelo Vasco da Gama na gestão Campelo. Rodrigo Pelaipe participou da gestão multicampeã do Flamengo daquele ano de 2019, é um diretor muito renomado no futebol brasileiro e agora o filho dele estará aqui no Brasil. Filho dele, perdão, né, o Rodrigo, e o pai é o Paulo Pelaipe. Chega aí ao Vasco da Gama após diversas alterações que aconteceram no departamento de futebol após a chegada de Alexandre Matos. Então, agora a estrutura está montada com o Lúcio Barbosa nesse cargo de CEO, teremos também abaixo do Lúcio Barbosa a figura do Alexandre Matos e abaixo da figura de Alexandre Matos a figura do Rodrigo Pelaipe. E as primeiras coisas já começam a acontecer dentro do Vasco da Gama. E a informação que tivemos nessa tarde de hoje foi muito animadora sobre o técnico argentino Ramon Arreu Dias. Qual foi a informação que tivemos? Que, enfim, vai sair do papel e Ramon Dias estará renovando o seu contrato com o Vasco da Gama. Resta nesse momento apenas a assinatura, está aí nas últimas partes, na troca de documentos, para que Ramon aumente o seu vínculo contratual. Inicialmente acabaria no final do ano que vem, 2024, e agora acabará até 2025. Inclusive, nesse novo vínculo contratual, está previsto uma possível extensão de contrato até 2027. Ou seja, o projeto do Vasco para Ramon Dias é um projeto a longo prazo. Ramon Dias, é claro, foi uma peça fundamental para o Vasco nessa temporada de 2023, na permanência do Gigante da Colina na elite no futebol brasileiro. Dificilmente, se o Ramon Dias não viesse ao Vasco, veríamos o Vasco na Série A na próxima temporada. Então, exatamente por esse motivo, o Ramon é um nome muito valorizado internamente e automaticamente o Alexandre Matos teve como seu primeiro grande trabalho dentro do Vasco a manutenção do trabalho de Ramon. E o próprio Alexandre foi uma peça fundamental, né, para a permanência do técnico argentino. O Emiliano Dias, em uma entrevista dada a um canal da imprensa argentina alguns dias atrás, ele chegou a confirmar isso, né? Que estaria vindo ao Vasco da Gama um diretor executivo top 3 do futebol brasileiro. Ele até fala, um diretor executivo com passagem por Atlético, Palmeiras, muito renomado no Brasil, exatamente por esse motivo, né, da chegada do novo diretor executivo. O próprio Emiliano Dias diz que o Vasco viria muito forte nessa janela de transferências. Então, de fato, a chegada de Alexandre Matos foi fundamental para a renovação contratual de Ramon. E agora, um fato, né? Informação importante aqui para vocês, a última vez que um técnico do Vasco havia renovado o seu contrato foi o Jorginho lá no ano de 2016. O Vasco, na época, 2015, caiu a Série B, o Jorginho chegou em meados da Série A do Campeonato Brasileiro em 2015 ainda, fez aquela campanha magnífica, mas o Vasco acabou caindo à segunda divisão. O Jorginho conseguiu ser campeão carioca com o Vasco em 2016 e aí, durante a Série B, acabou não dando certo, engrenando, e o Jorginho foi demitido no meio da temporada. Mas o último técnico que o Vasco da Gama havia renovado seu contrato foi o Jorginho em 2016. Então olha a quantidade de tempo que o Vascaíno não estava vendo um trabalho bom, né, sendo desenvolvido por um técnico. E agora, enfim, temos um trabalho bom, o trabalho de Ramon Arreu Dias à frente do nosso Gigante da Colina. Tá feliz com essa informação? Contrato renovado, Ramon até 2025, com possibilidade de ficar até 2027? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E olha, Vascão, temos informações importantes aqui a trazer a vocês neste momento sobre o zagueiro Léo. Que loucura, né? O Léo é um atleta muito criticado até por boa parte da torcida vascaína, um jogador que infelizmente caiu muito de produção na reta final de Campeonato Brasileiro, estava nitidamente abalado com o momento Vasco. Exatamente esse motivo, né, do emocional do Léo pesou muito negativamente para o status dele no meio da torcida vascaína. Pois um jogador que vestia a braçadeira de capitão, a torcida entendeu que não poderia se abalar tanto emocionalmente, pois um jogador que deveria ter um perfil de liderança, de ajudar os mais novos, estava chorando, como aconteceu na última partida, estava mal de cabeça. Isso foi ponto de crítica de muitos torcedores vascaínos a Léo Pelé. E qual é a situação? O atleta que foi comprado pelo Vasco no início dessa temporada junto ao São Paulo por 15 milhões de reais, um jogador que nessa temporada com a camisa do Vasco da Gama atuou em 46 oportunidades, marcou um gol e deu 2 assistências, vem recebendo sondagens de alguns clubes do futebol brasileiro e do futebol do exterior. No futebol brasileiro, um clube que está vindo forte pelo Léo é o Bahia de Rogério Ceni. Bahia tem hoje seu técnico Rogério. O Rogério já trabalhou com o Léo durante a sua passagem pelo São Paulo. Ano passado, em 2022, e em 2021, no finalzinho da temporada,
O Léo era o zagueiro titular do São Paulo e muitas vezes o capitão também do clube paulista. Era um jogador em que o Rogério Ceni contava muito e gostava muito. Um jogador de confiança do técnico que pertence hoje ao clube baiano e um pedido pessoal do próprio Rogério. É um nome que, sim, além do Bahia, tem interesse também de outros clubes. Aqui no futebol brasileiro, a informação que nós temos é que Atlético Paranaense e Internacional, além do Bahia, também se interessam pela contratação do jogador e alguns clubes do futebol europeu, principalmente do futebol francês, já iniciaram sondagens pelo zagueiro Léo. Importante lembrar, desde o período do São Paulo, que Léo vem recebendo sondagens de clubes da Europa, principalmente da França. O futebol francês visa o Léo há bastante tempo. E agora, né, pelo fato dele ter tido uma boa temporada no Vasco, eu achei, sinceramente, boa a temporada do Léo. Infelizmente, o emocional pesou muito no terço final de 2023 e ele acabou caindo de rendimento. Mas fora isso, um jogador que sabe sair jogando, um jogador que tem um bom passe, um jogador que tem um jogo aéreo bom, mas que, infelizmente, pelo lado emotivo, emocional, anímico, caiu muito de rendimento. De repente, no ano que vem, um Vasco melhor, lutando por coisas grandes, o Léo poderia subir ainda mais, né? No caso, no seu degrau de qualidade. Mas, nesse momento, a informação que temos é que clubes do futebol exterior procuram o jogador e clubes também do Brasil. E cabe ao Vasco, cabe a Paulo Brax, não tá louco, cabe a Alexandre Matos, cabe a Ramon Dias entender o que será do Léo. O Léo, nesse momento, terminou como reserva. A primeira opção era o Maicon, a primeira opção era o Medel, a segunda opção era o Maicon e o Léo se tornou a terceira opção do elenco. E agora chegando o Júnior Alonso, o Vasco vai contratar muito provavelmente mais zagueiros. Não sabemos se o Léo terá espaço mais nesse sistema defensivo. Para você seria favorável a uma negociação do zagueiro Léo, chegando uma oferta boa, grande, ou a permanência do jogador? Coloca aí a sua opinião nos comentários. E mais uma informação sobre atletas que fizeram parte desse plantel do Vasco em 2023. Quero falar agora sobre Bruno Praxedes, vascaíno, pois olha, temos informação a trazer aqui a vocês sobre esse meio-campo de apenas 21 anos de idade, muito jovem ao Praxedes, um jogador que foi comprado, né, à época, pelo Red Bull Bragantino de uma forma milionária. O Red Bull Bragantino pagou quase 35 milhões de reais ao Internacional pela contratação do Praxedes no ano de 2021. O Bruno Praxedes é a maior compra da história do Red Bull Bragantino, para vocês terem noção, né, da grandeza dessa negociação, da importância que o Praxedes tinha a longo prazo para o clube paulista. E um jogador que nessa temporada com a camisa do Vasco fez 21 partidas, marcou um gol e deu 2 assistências. E qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês? Praxedes, assim como foi no meio do ano, né, um pedido pessoal de Ramon Dias para sua chegada ao Cruz Maltino, a sua permanência também é um pedido do próprio técnico argentino. O Vasco já abriu conversas com o Red Bull Bragantino para tratar a sua permanência. Praxedes é um jogador que está emprestado pelo Red Bull Vasco da Gama apenas até o final do ano, apenas até o dia 31 de dezembro. E tem um gatilho ali no contrato de empréstimo para que, caso o Vasco queira ativá-lo, poderá comprar o Praxedes. Tem uma opção de compra no valor de 25 milhões de reais. Só que qual é a grande questão? Ramon Dias quer contar com o Praxedes para 2024 e Alexandre Matos tenta reduzir esse valor, pois acredita que o valor de Bruno Praxedes é muito alto para o desempenho do atleta dentro de campo. Porém, qual é o grande problema? Red Bull Bragantino, o clube paulista, como a gente trouxe, pagou 35 milhões de reais por esse atleta. Não vai querer sair muito em prejuízo nessa negociação. Então, exatamente por esse motivo, Red Bull Bragantino não pretende facilitar a vida do Vasco da Gama nas negociações. Red Bull Bragantino, o clube paulista, entende que o Praxedes hoje é um jogador valorizado. Red Bull Bragantino hoje, segundo informações da rádio Itatiaia, confirma que tem sondagens do futebol europeu pelo Praxedes, mas nesse momento a prioridade até o dia 31 de dezembro é total do Vasco. A partir do dia 1º de janeiro já não passa a ser do Vasco e aí o Red Bull Bragantino vai colocar oficialmente o Praxedes no mercado para uma venda. Porém, nesse momento, o clube paulista aguarda o desfecho, quer esperar o que o Vasco da Gama fará. Red Bull Bragantino, porém, não vai, importante falar aqui a vocês, prolongar o empréstimo. Esqueçam essa ideia, o empréstimo não será prolongado, os valores da venda poderão sim ser abaixados, porém vai ser muito difícil para o Alexandre Matos conseguir negociar com o clube paulista essa situação. E aí, novamente, a gente cai para aquele assunto que eu venho comentando com vocês há alguns dias, sobre o fato do Paulo Brax amarrar muito mal os contratos. Eu falei com vocês, o Paulo Brax havia amarrado muito mal o contrato do Paulo Henrique. Por quê? Porque o Vasco pegou um jogador em baixa, dispensado pelo Atlético Mineiro, colocou ele dentro do elenco do Vasco por um empréstimo até o final do ano e não amarrou nada no contrato.
no caso, uma taxa de vitrine, uma opção de compra, nem uma opção de compra, tinha no contrato de Vasco com Paulo Henrique. E nesse momento o Atlético Mineiro pega um jogador em alta, com sondagens do futebol brasileiro, com sondagens do futebol norte-americano, e o Vasco não pode fazer absolutamente nada, nem ter um valor para basear na compra em definitivo do atleta. Amarrou mal o contrato Paulo Brax do Paulo Henrique. Exatamente, Paulo Brax do Paulo Henrique. E amarrou mal também o contrato agora novamente do Praxedes. Porque, sinceramente, Praxedes, segundo informações, é um jogador que hoje, mesmo para falta de compreensão do torcedor vascaíno, valorizado na Europa, valorizado no Brasil, com procura de clubes do futebol exterior e do futebol brasileiro. Mas o Vasco não amarrou em nada esse contrato com algo favorável. O Vasco pegou um atleta que estava dispensado do Red Bull, um atleta que não viajava com o elenco, um atleta que não participava nem sequer da lista de relacionados, valoriza esse jogador dentro do Vasco da Gama, ele retorna valorizado ao Red Bull Bragantino, poderá ser vendido, e o Vasco não vai ganhar nada com isso. Sabe o que é isso? Uma pessoa incompetente no cargo de diretor executivo. Uma pessoa que não tem a competência para nem sequer amarrar um contrato favorável ao Vasco da Gama, o que é uma total loucura. Essa é a grande realidade. E agora é ver o que o Alexandre Matos tem para fazer. Esse poder de negociação, de persuasão, que nós tanto falamos, né, de Alexandre Matos, ele terá que colocar em prática sobre o comando Vasco da Gama para desfazer, e falo aqui com raiva mesmo, desfazer as cagadas que o senhor Paulo Brax fez sob o comando do Vasco da Gama. É um nome que Ramon Dias quer contar para o ano que vem, mas olha, vai ser difícil, vai ser duro, e é esperar o que o Paulo Brax fará. Porém, só de pensar que a opção de compra de Praxedes é no valor de 25 milhões de reais, olha, vascaíno, chega a dar calafrios. E continuar aqui, né? Porque, é claro, como a gente trouxe, foi uma sexta-feira muito agitada. Uma sexta-feira, por exemplo, Júnior Alonso colocando imagem nas redes sociais, dizendo que estaria vindo para o Brasil. E está, inclusive, vindo ao Brasil. Se for para assinar com o Vasco, se for para curtir férias, ainda não sabemos. O certo é, tem negociações com o Vasco da Gama e ele desembarcará em solo brasileiro nessas próximas horas. Será que vem para negociar? Vamos tentar buscar essa informação a vocês, mas por enquanto ainda nada, não temos nenhuma notícia sobre se ele vem para o Rio. A informação inicial é que ele vai para o Nordeste, curtir férias com a sua família, mas mexe aí com o imaginário do torcedor cruzmaltino, ver o Júnior Alonso logo após o início das negociações, colocando uma imagem nas redes sociais a caminho do Brasil. Porém, um nome que também circulou nessa sexta-feira, que movimentou muito a torcida cruzmaltina, foi o nome de Gustavo Scarpa. Por quê, vascaíno? Pois o Scarpa hoje é um nome que vem sendo procurado por vários clubes do futebol brasileiro. Um nome que interessa, um nome que pertence ao Nottingham Forest do futebol inglês, mas está emprestado ao Olympiacos da Grécia. Um nome que o Olympiacos não fará muito problema, não tem muito problema para o Olympiacos em liberar o atleta, e muito menos o Nottingham Forest mediante a pagamento. E o Scarpa, nesse momento, inclusive, já está orçado no mercado. Nottingham Forest, clube inglês, pede pela venda de Scarpa 4 milhões de euros, mais ou menos 25 milhões de reais. E até um ponto importante, a gente fala de Praxedes. Poxa, mas na minha opinião, se o Red Bull Bragantino pede 25 milhões por Praxedes, eu acho melhor pagar 25 milhões por Scarpa. Se é isso que o Nottingham Forest pede, paga e ponto. O Scarpa é um jogador de outro nível, o Scarpa é um jogador que sobe o elenco, o nível do elenco, né? Aquele salto de qualidade que a gente tanto fala. E o Scarpa foi um atleta que teve sondagens do Fluminense, do Internacional, do Vasco, mas tinha um avanço nas conversas com o Atlético Mineiro pelo grande trabalho que o Scarpa conseguiu desenvolver quando o Filipão comandava o elenco do Palmeiras e o Scarpa estava presente naquele elenco. Já havia tido conversas entre Scarpa e Filipão para isso. E a prioridade do Scarpa em retorno ao Brasil seria exatamente o clube de Minas Gerais. Porém, qual é o grande problema nesse momento? Ou a solução? O Scarpa, hoje, saiu da alça de mira do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro desistiu de Gustavo Scarpa. A informação que nós temos é que o Atlético Mineiro não tem o desejo de, em nenhum momento, entrar em um leilão. E hoje, o Atlético Mineiro não está mais presente nas tratativas pelo Scarpa. E o Atlético era a grande prioridade do atleta brasileiro. Ou seja, nesse momento tem Vasco, que fez uma sondagem breve, e tem Flamengo e Internacional, que são os dois principais clubes que disputam pelo atleta. Scarpa, segundo informações do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, já assinou positivamente o retorno para o futebol brasileiro, o que facilitaria em muito as negociações. Então agora é ligar o sinal de alerta, agora é o senhor Alexandre Matos colocar em jogo tudo que tem para trazer Gustavo Scarpa para o Vasco da Gama. Da maneira que Alexandre Matos, né, trouxe o Scarpa para o Palmeiras há alguns anos atrás, que traga nesse momento para o Gigante da Colina. Informações que tivemos nesses últimos dias, né, ontem inclusive,
é que o Scarpa seria o grande sonho de consumo do Matos, o grande desejo de Alexandre Matos. E agora é esperar se esse desejo vai se tornar de fato uma realidade. Scarpa assinou positivamente o retorno ao Brasil. Scarpa já tem um valor no mercado, 25 milhões de reais. E hoje, na minha opinião, se paga 25 por Praxedes, pelo amor de Deus, coloca na mesa e traz logo o Scarpa para o Rio de Janeiro. Você gostaria de Scarpa no Vasco? Coloque a sua opinião nos comentários, porque olha, torcedor, é uma realidade. Se tratando de Alexandre Matos, uma baita de uma realidade, inclusive. Pô, meio campo formado por Fernando, Scarpa, Payet, Verratti. Meu Deus do céu, você tá maluco. Quem viver, verá o Vasco da Gama. Mas é isso, Vascaíno. A gente fica por aqui, né? Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. E amanhã, às 7 horas em ponto, estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão, contando, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.